Nós temos um convidado mais que especial, então todo mundo dê shalom. Shalom, Aline. Shalom a todos vocês de casa, mais uma vez para falar de novidades da antiguidade. Então, pessoal, um prazer ter o arqueólogo Rodrigo Silva aqui com a gente. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vejam que incrível essa piscina gigantesca, mas ela é só uma de 3 piscinas e esta é a menor das 3. Então imaginem as outras, que nós também vamos ver mais no dia de hoje, a gente vai também ver as outras, mas imaginem que isso aqui é só uma provinha desse sistema colossal das piscinas de Salomão. E, aliás, não somente isso, essa aqui é a menor das 3 e existe uma quarta que não está aqui, não vamos mostrar no programa de hoje, que ela sozinha é quase o tamanho das 3 que vocês vão ver hoje. Então, realmente, a engenharia do passado é algo de deixar de queixo caído. Exatamente, às vezes a gente pensa que o pessoal do passado era mais simples, não tinham a nossa tecnologia. Não, eles não tinham a nossa tecnologia, mas eles tinham uma tecnologia extremamente evoluída, mas diferente da nossa. Então, nós temos aqui a piscina. A pergunta que eu quero que tu responda para o pessoal é se essa piscina realmente é de Salomão. Bom, boa pergunta. A gente estava fazendo todo um trabalho para mostrar para vocês como é que os arqueólogos vão identificando um lugar do passado. Há várias pistas. O mapa, se eu sei que a cidade A está aqui, eu tenho um relato antigo que a tantos quilômetros dali tinha a cidade B, bom, pelo mapa dá para você ter uma ideia. Porque nós não encontramos uma placa bem-vindo a Belém, volte sempre, nos tempos antigos. A gente tem que deduzir que aqui era Belém. Então, se olha a distância de Jerusalém, etc. Eu falei com vocês também da tradição árabe e tradição cristã bizantina. Ela é importante porque eu estou falando de pessoas que passaram aqui séculos atrás e deram nomes aos lugares. E eles estavam muito mais próximos da fonte bíblica, da fonte histórica, do que nós. E no caso de Salomão, eles fazem toda uma correlação por alguns detalhes. Primeiro, existe uma tradição, ela não tem como ser reafirmada arqueologicamente, que esse era um lugar, por ter nascente de água desde a época antiga, que Salomão vinha para se inspirar a fim de escrever os seus poemas, as suas cartas de amor. Vamos conhecer as outras? Vamos, pessoal, que é realmente impressionante. Vamos lá. Vemos aqui ao nosso lado mais uma das piscinas e vejam o tamanho dessa piscina. E também eu gosto mais dessa aqui do que da outra, porque ela está melhor preservada. Aqui a gente consegue ver boa parte também da construção original, da construção herodiana. Mas a piscina existe, até água tem aqui dentro, mas ela não é mais usada como uma fonte de água de abastecimento para a cidade que está aqui em volta. O que sim a gente vê, que a gente até viu umas pessoas aqui em volta, é pessoas que vêm pescar aqui, porque acabou funcionando como um açude. Então tem peixes aqui, o pessoal vem pescar. Fazer piquenique. Fazer piquenique, as famílias vêm aqui em volta. E também há pessoas que entram para nadar aqui adentro, apesar de não ser permitido. E inclusive a gente tem registros de casos de pessoas que faleceram aqui afogadas nesse local, porque apesar de às vezes não parecer à primeira vista, esse tanque é bem fundo. Então é realmente um risco e infelizmente isso já aconteceu aqui algumas vezes. Inclusive, apesar de não ser mais usada hoje, é uma coisa importante dizer que até no período otomano, essas piscinas ainda eram usadas. Porque, embora toda a base dela é herodiana, parte do revestimento é da época do período turco-otomano. Estou falando do século XVI até o início do século XX. Então, mesmo que agora, no momento, a cidade não tenha mais isso aqui como fonte de abastecimento, se eu estou falando de Herodes, no primeiro século a.C., até o período otomano, eu estou falando de pelo menos 1.600, 1.700, 1.900 anos que ainda eram usados esses açudes para abastecer pelo menos a cidade de Belém, algumas cidades aqui em redor, e hoje as pessoas não precisam mais desse abastecimento de água.
Infelizmente, por muito tempo, essas 3 piscinas, nós mostramos 2, a primeira, a segunda, tem mais uma terceira ali embaixo, elas ficaram muito abandonadas. Ainda há bastante sujeira aqui, mas houve um trabalho, ainda está tendo um trabalho do Departamento de Turismo para tentar revitalizar isso aqui, construir um restaurante, atrair o público turístico para cá. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas está bem melhor do que no passado. Existem algumas fotos tiradas dos anos 1930, onde algumas dessas piscinas estavam cheias de terra. Então, houve um trabalho de escavar, de limpar tudo isso, e é fascinante ver como a história reúne o passado e o presente. Agora, houve uma descoberta recente no ano passado, relacionada a esse complexo, que trouxe um capítulo a mais no entendimento disso. Exatamente, porque a gente sabe que quando Herodes constrói essas piscinas, ele constrói esse complexo, havia um aqueduto que saía daqui e ia direto para o Templo de Jerusalém. Mas agora se descobriu um novo aqueduto que saía daqui também para Jerusalém, mas para o que se chama a Cidade Alta, que era o bairro das casas mais ricas e importantes, onde moravam sacerdotes. Então se construiu um segundo aqueduto saindo daqui para Jerusalém, mas esse aqueduto é posterior a Herodes e ele foi construído por outra figura bíblica que também tem relação com Jesus, e quem construiu esse segundo aqueduto foi também uma pessoa terrível da Bíblia, que foi Pôncio Pilatos. E como é que a gente sabe disso? Bom, vamos por etapas. Lembra que eu falei com vocês no outro bloco que fizemos sobre a questão de perceber a técnica de construção, o estilo arquitetônico, para saber se é algo da época de Oscar Niemeyer, se é da época do Brasil Colônia, etc. Pois bem, um outro olhar clínico que o arqueólogo tem que ter é observar reformas, ampliações. Você já viu, às vezes, você que mora em qualquer cidade do Brasil ou que está nos assistindo de outras partes do mundo, às vezes tem uma obra que tem um muro e parece que uma parte caiu por uma enchente, alguma coisa, a prefeitura vem e conserta, e às vezes ao trabalho de refazer o muro todo, às vezes há um complemento e você percebe a diferença do reboco mais novo para o mais velho, da reforma, da restauração que foi feita, é perceptível, não é? Pois é, os arqueólogos também perceberam uma modificação aqui que indicava 2 coisas: restauração e ampliação desse sistema.